Oi pessoal, tudo bem? Professor César falando. Na última aula, então, nós paramos aqui, certo? No item 3, passos da análise química. E falamos que íamos dar enfoque na execução da análise, né? Nas técnicas. De alguma maneira a gente vai falar dos outros itens, né? Mas o foco é execução da análise. Beleza? Muito bem, vamos para o item 4 então. Item 4. Aqui a gente vai falar um pouquinho sobre o funcionamento geral dos instrumentos. Ok? Como é que um instrumento em química analítica instrumental funciona de modo geral, tá? Como é que é a técnica, como é que funciona a química analítica instrumental de modo geral? É isso que a gente vai refletir aqui agora no item 4. Muito bem, de modo geral, tá aqui, ó, eu tenho o meu sistema em estudo, por exemplo, uma amostra dentro de um becker ou dentro de um tubo de ensaio. Tá? Então, eu tenho o meu sistema. Então, o que é que eu faço com esse sistema? Eu provoco esse sistema. Eu causo nesse sistema, né? Eu provoco um estímulo. Um estímulo. Eu provoco, eu cutuco esse sistema. E quando eu cutuco esse sistema, ele vai me dar uma resposta. Uma resposta analítica. Tá? De modo geral, as técnicas analíticas instrumentais plotam, né? Aí vem a função do analista, né? O instrumento ele é burro. Ele não entende o que ele está fazendo. Aí cabe ao analista interpretar. Mas, de modo geral, o que a gente faz? A gente correlaciona essa resposta. Vou colocar entre parênteses, senão dá ideia de concentração, né? A gente faz uma correlação entre essa resposta analítica com a concentração da minha amostra. E aí, vocês vão ver a partir de muitos exemplos, a gente usa um ferramental matemático. Um ferramental matemático para interpretar essa resposta e correlacionar ela com a concentração. Então, eu posso utilizar o método dos mínimos quadrados, que vem lá da estatística, tá? Para interpretar ou para correlacionar uma resposta analítica com a concentração. Eu posso, dentro lá, por exemplo, da eletroanalítica, na potenciometria indireta, eu posso utilizar um método da segunda derivada, né? Então, é um ferramental matemático que eu utilizo para interpretar os dados dessa resposta analítica em função da concentração. Então, de modo geral, é isso. Nossa, professor, parece muito difícil, eu vou usar a segunda derivada, eu vou usar método dos mínimos quadrados. Você vai ver que é tranquilo, não é nada excessivamente complicado que você não consiga fazer. Então, para ficar mais claro o que o tio está falando, né, eu vou dar um exemplo, tá? Que é justamente o nosso primeiro exemplo da nossa primeira técnica que a gente vai utilizar daqui a pouco. Então, esse exemplo que o tio vai utilizar, ele funciona de modo geral para todos, né? As técnicas analíticas de modo geral funcionam mais ou menos do mesmo jeito, que é mais ou menos isso aqui, ó. Eu tenho um sistema, eu estimulo esse sistema, ele me dá uma resposta e aí eu correlaciono essa resposta com concentração. Então, vamos dar um exemplo para você entender. Olha só como é que é simples. Chegou uma amostrinha, e aí agora o tio vai usar corzinha, hein?
Deixa eu pegar minha caneta. Ó, aqui o meu kit de canetinhas. Canetinhas hidrográficas, marcadores. Eu vou pegar aqui, ó. Eu vou pegar canetinhas azuis. Ok? Então, olha só. Vamos supor que eu queira fazer... agora você vai entender o que é isso aqui, né? O que é esse passo a passo, o que é esse funcionamento geral dos instrumentos. Mas olha só, chegou uma amostra no laboratório, uma amostra que eu vou colocar aqui numa cubetinha. Uma cubetinha, tá? Aqui uma cubeta, né? E chegou uma amostra, ó, e aí o tio vai colocar pontinhos. Aqui, ó, poucos pontinhos, que vai me dar uma coloração pouco intensa, né? É uma amostra pouco concentrada de solução de cobre, com mais 2, tá? Olha lá, se a gente pudesse pintar essa amostra, ó, a gente ia pintar bem fraquinho, beleza? A pergunta é, qual que é a concentração de com mais 2? Qual que é a concentração dessa minha amostra? Então, eu posso fazer essa análise utilizando, por exemplo, o UV-Vis, né? Então, pego essa cubetinha, coloco, ó, essa minha cubetinha, certo? E aí eu vou provocar, ó, eu vou gerar um estímulo. No UV-Vis, o estímulo é uma radiação, uma onda eletromagnética. Eu vou bombardear essa amostra com uma onda eletromagnética. E aqui do outro lado, eu vou ter a resposta. Qual que é a resposta, né? O que acontece? Soluções coloridas, elas absorvem a radiação eletromagnética, elas absorvem luz, né? E o quanto que ela absorve tem a ver com a sua concentração, né? Vamos pegar, por exemplo, o suco de laranja puro, né? Quando você olha para um suco de laranja, naquele momento você está fazendo uma análise espectroscópica simples, né? Você está olhando para o suco, você vê que ele está bem concentrado, bem amarelão. Então a cor, né, tem a ver com quanto que o sistema está absorvendo ou deixando passar luz do outro lado, né? Então, quando eu olho para essa amostra de cobre, eu percebo ela bem clarinha. Por quê? O que acontece? Como é que funciona basicamente o UV-Vis, né? Aqui do outro lado, atrás da cubetinha, tem como se fosse um olho. Nossa, meu olho, desenhando o olho é complicado, né? Só que não é um olho humano, é um olho eletrônico, tá? Esse olho vai enxergar, né? Ó, tiro a cubetinha, ele enxerga essa radiação que está chegando. Depois o tio vai mostrar como que ele enxerga, né? Ele enxerga a intensidade dessa radiação. Vamos supor que a intensidade seja 10, tá? Agora coloco a cubetinha, né? A cubetinha, ela vai absorver parte dessa radiação. E aí, a intensidade da radiação que sai depois da cubeta, talvez seja, sei lá, 4. Quer dizer o quê? Se está chegando 10 na minha amostra e está saindo 4 da minha amostra, quer dizer que ela está absorvendo 6, tá? Se ela está absorvendo 6, isso tem a ver com concentração. Então, eu consigo correlacionar o quanto que ela está absorvendo com a minha concentração, né? Então, eu tenho um sistema, eu forneço um estímulo para esse sistema, que nesse caso é uma radiação eletromagnética, e esse sistema promove uma resposta, e eu consigo mensurar essa resposta, tá? Então, o que acontece, gente? Ó, essa amostra absorveu 6,
de radiação, porque ela está numa determinada concentração, né? O que o meu equipamento faz? Ele não faz nada, porque ele é burro. Ele não consegue fazer nada a respeito desse dado sozinho, puro. O que eu preciso fazer como analista? Eu preciso construir padrões, olha lá, ó, com concentração desde mais fraca, aqui, ó, bem fraquinha, um outro padrão com uma concentração mais forte, um outro padrão com uma concentração mais forte, um outro padrão com uma concentração mais forte. Ih, esse azul era para ser mais forte e não é. Enfim, vamos supor que a minha amostra esteja numa concentração de 10 ppm, ou melhor, 50 ppm. Então eu construo um padrão de 10 ppm, outro de 20, outro de 30, outro de 50, outro de 70, outro de 100, né? E aí eu passo esses padrões. E cada um deles vai absorver uma quantidade de luz diferente, né? Porque a quantidade de luz absorvida tem a ver com a concentração, né? Então, o que acontece? Eu consigo correlacionar aquilo que está sendo absorvido, que no caso da espectroscopia a gente vai chamar de absorbância, mas isso daí a gente vai ver depois, tá? Com a concentração. Só que não adianta passar só a amostra. A amostra é problema. Eu tenho que construir padrões. Então eu construo o padrão de concentração 1, então padrão de 10 ppm, né? Pego o padrão, coloco aqui, bombardeio a amostra. O meu olho eletrônico vai ver o quanto que absorveu. Vamos supor que absorveu 10 ppm, absorveu 1. Estou dando números bem bonitinhos, só para você entender, tá? Absorveu 1. Não importa a unidade de medida desse 1 agora, tá? Aí depois eu passei o padrão de 20 ppm. 20 ppm absorveu 2. Depois eu passei o padrão de 30 ppm. Absorveu 3. O padrão de 40 ppm. Absorveu 4. Absorveu 4. Né? O padrão de 50 ppm. Absorveu 5. Nossa, tá feio isso aqui, hein? O padrão de 60 ppm absorveu 6. E assim vai, né? Então, o que eu vou usar? Eu vou usar um ferramental matemático, né, para construir uma curva de calibração, né? Existe uma equação da reta que está por trás dessa curva, né? E aí, quando eu passar a amostra, eu rebato nessa curva e acho a concentração, né? Então perceba que, de modo geral, a química analítica instrumental funciona dessa forma. Ela tem um sistema a ser mensurado, eu provoco esse sistema, né? Esse sistema me dá uma resposta e eu correlaciono essa resposta com a concentração. E aí eu uso um ferramental matemático para interpretar essa resposta. Pode ser método dos mínimos quadrados, enfim, tem várias possibilidades aqui, tá? O método dos mínimos quadrados a gente vai usar bastante. E aí existem várias técnicas de quantificação, é isso que a gente vai ver no decorrer do curso, tá? Então, eu vou usar diferentes recursos matemáticos para interpretar esses dados. Tudo bem? Tá claro? Muito bem. Então, na verdade, isso aqui tudo vai ficar bem mais claro e bem mais simples no decorrer do curso. Você vai entendendo isso, a gente vai parar para mostrar isso com calma, devagarinho. A ideia aqui é só que você consiga entender o funcionamento geral de um instrumento. Você precisa entender que o instrumento ele é burro, ele não vai te dar o resultado sozinho, né?
Eu preciso estimular o meu sistema, ele vai me dar uma resposta e eu correlaciono essa resposta com a concentração. É função do analista interpretar os dados nus e crus, certo? Muito bem, vamos para o item 5 agora, falar um pouquinho sobre algumas definições importantes. Algumas definições importantes para a gente começar a conversar e poder se entender, né? Algumas vocês vão estar relembrando, outras serão novas. Então, primeira definição importante, a definição de amostra, né? O que é a amostra? É a porção de um determinado material que representa o todo, né? Que representa o todo. Tá? Tô lendo aqui, ó, a amostra, porção de um determinado material que representa a totalidade, que representa o todo. Tá? Segunda definição importante que você não pode confundir é a definição de analito. O que é um analito? É a espécie de interesse. É a espécie de interesse analítico que se deseja analisar. Analisar na amostra. Então, ó, analito, espécie de interesse que se deseja analisar na amostra. Não confundir analito com amostra, gente. Tá? A amostra é isso aqui, ó. Tem um becker com a minha amostra líquida, por exemplo. Então tem o componente X, o componente Y, o componente Z, W, tem o líquido que é o solvente, né? Então vamos supor que o meu analito seja W, né? W seja cálcio, ferro, não sei. É aquilo que eu quero analisar, aquilo que eu quero quantificar. Então isso é o meu analito. O todo é a amostra, né? Ok? Lembrando que essa amostra foi retirada de algum lugar, foi retirada de um caminhão, de um lago, ok? De qualquer coisa desse tipo. Beleza? Muito bem. Outra definição importante, a definição de matriz. O que é a matriz? É o conjunto de todos os constituintes que compõem a amostra, exceto o analito. Gente, esse termo é muito utilizado em química analítica instrumental. Porque a matriz, o tempo todo o tio vai estar falando de matriz para vocês. Porque a matriz é complexa, atrapalha na minha análise. Então, matriz o que é? É um conjunto de todos os constituintes que compõem a amostra, exceto o analito. Então, quando eu olho para essa minha amostra, o que é a matriz? É tudo menos o analito. Então, isso aqui é a minha amostra, é o todo. O W é o meu analito. E o que é a matriz? A matriz é isso aqui, ó. Então, é o solvente, é a espécie X, é a espécie Y e é a espécie Z. A espécie W, que é o meu analito, não faz parte da matriz. Isso aqui é a matriz. Ok? O tio está desenhando para você entender o conceito. Beleza? Muito bem. A matriz é uma espécie meio hipotética, né? É difícil da gente
A gente fala nela o tempo todo, mas ela, na verdade, no fim das contas, ela meio que não existe, tá? A gente fala para dizer assim, olha, a matriz ela é complicada porque ela está interferindo na minha análise, né? Então, a gente quando vai, por exemplo, reproduzir, tentar montar o branco, já vou entrar na definição de branco, a gente tenta imitar a matriz, tá? Mas ela de fato, a gente dificilmente consegue imitar a matriz. Mas vamos lá, vamos para o conceito de branco. Olha lá, a gente vai estar falando disso devagarinho, tá? Em alguns momentos, nos plantões, caso tenha dúvida também, a gente pode tirar dúvida dessas coisas. O que é branco? Branco é o sinal do instrumento para a matriz ou imitação da matriz, ou imitação da matriz, né? Na ausência do analito ou de uma espécie que corresponda ao analito. Então, o que acontece? Quando eu vou para o laboratório, eu sempre preparo o branco para zerar o equipamento, né? E aí eu tento imitar a matriz, mas dificilmente eu consigo fazer essa imitação de uma maneira correta, né? No decorrer do curso, o tio vai mostrando situações em que a gente monta o branco, né? E depois você percebe que o branco ele não fica igualzinho à matriz, tá? Mas o que a gente precisa saber para agora? Que branco é o sinal do instrumento para a matriz, ou para a tentativa de imitação da matriz. Ok? Tudo bem, gente? Então, essas são algumas palavrinhas importantes que a gente vai estar o tempo todo falando sobre elas. À medida que o curso vai evoluindo, essas definições vão ficando mais claras. Ok? Muito bem, gente, eu vou parando por aqui nessa parte introdutória de análise instrumental. Na próxima aula a gente vai estar falando sobre introdução à técnica de espectroscopia, ok? Beijo, beijo e até a próxima.